Vou agora conversar com Emanuel Pessoa, doutor em Direito Econômico pela USP e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará e Master of Laws pela Harvard Law School, especialista em Direito Econômico. Emanuel Pessoa, um prazer te conhecer e estar com você. Tudo bem com você, Emanuel? Doutor Mário, boa tarde. Grande prazer conhecer o senhor. Como o senhor pôde ver aí, eu sou cearense de origem, embora hoje radicado aqui em São Paulo. E quando morava no Nordeste, seu programa é sempre muito conhecido. Então, para mim, uma grande honra, grande dignificação ter essa oportunidade de conversar hoje aqui com o senhor, com o nosso público soteropolitano. Muito bem, Emanuel. Muitíssimo obrigado. Eu queria que você me dissesse aí, o que é que você pensa está acontecendo lá, Rússia, Ucrânia? Qual o seu ponto de vista? O que é que você acha que pode vir a acontecer, etc, etc. Esteja à vontade, o microfone é livre para você. Doutor Mário, o que acontece é o seguinte, às vezes as pessoas estão um pouco desinformadas e até não querem se informar porque acham que isso é muito distante delas, mas não é. Esse confronto ele pode significar gasolina a R$ 10 na bomba daqui a 15 dias. E isso, com gasolina R$ 10 a bomba, aumenta também o preço da passagem de ônibus, aumenta o preço da passagem de avião, aumenta o preço da comida que a gente come, porque o transporte brasileiro de comida é basicamente rodoviário. Então, isso que acontece lá na Rússia, na Ucrânia, embora pareçam terras distantes, língua diferente, outro alfabeto, pessoas que parecem totalmente fora da nossa realidade, afeta o nosso dia a dia da maneira mais forte possível. Então, o que acontece nesse confronto, doutor Mário, é que basicamente desde 2014, o Vladimir Putin, quando ele anexou ali a região da Crimeia, ele foi muito claro o seguinte: se a Ucrânia entrar na OTAN, tentar entrar na OTAN, eu vou invadir, ponto final. Agora, em 2022, a Ucrânia tentou entrar na OTAN, reiniciou o processo de entrar na OTAN, achando que tinha passado o tempo, que o Putin ia esquecer e que ia dar tudo certo. Óbvio que não, ele foi lá e cumpriu a ameaça que ele fez. E é isso que faz o mundo ter medo do presidente da Rússia, do Vladimir Putin. Por quê? Porque, ao contrário de outros líderes ocidentais que são frouxos, fracos, fazem a gente ter saudade do Ronald Reagan, da Margaret Thatcher, do Kennedy, o Vladimir Putin é o cara que, quando faz uma ameaça, ele tem disposição de cumprir aquela ameaça. Então, ele tem realmente ali a coragem de mover, se necessário for, uma guerra atômica. E por esse motivo é que as ameaças dele são levadas tanto em consideração e abalam tanto os mercados. Eduardo, Emanuel, me diga uma coisa. Essa questão da Rússia em relação ao avanço da OTAN, né, tem um fundamento. O fato de querer, por exemplo, colocar na fronteira da Rússia mísseis e armamentos pesados da OTAN é um perigo para a segurança, como a gente viu acontecer em 1962, quando a antiga União Soviética quis botar mísseis em Cuba, e quando nós tivemos chamados 6 dias que abalaram o mundo por causa daquela disputa entre o presidente Kennedy e Nikita Khrushchev, que era o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. No caso específico, você acha que seria necessário, fundamental, um ataque com mortes e com desabrigados? Pessoas, mais de 600 mil já saíram da Ucrânia, ou isso poderia e deveria ter sido realizado em termos da diplomacia, da negociação? Mário, isso poderia ter sido resolvido lá atrás em termos de negociação, mas o ponto é o seguinte: a Rússia ela tem um conjunto de fatos, um conjunto de exigências que para eles são não negociáveis. Até antes de começar a guerra, o ponto inegociável dos russos era basicamente o seguinte: não entra na Ucrânia, se mantém como Estado, a Ucrânia não entra na OTAN, se mantém como Estado neutro e talvez ali reconhecer a anexação da região da Crimeia. Ponto final. Tá? E uma autonomia para a região oriental da Ucrânia, que tem maiorias étnicas russas. Agora que a Rússia invadiu a Ucrânia e daqui a pouco conquista Kiev, porque é uma questão de dias, a força militar é infinitamente superior da Ucrânia, o Vladimir Putin não vai aceitar nada menos do que não entra na OTAN, se desmilitariza, vou prender certas pessoas, certos inimigos políticos, acusando-os de crimes X, Y, Z,
vai liquidar o batalhão de Azov, que é sim um batalhão neonazista. O governo ucraniano não pode negar isso, porque esse batalhão de Azov, que faz parte da Guarda Nacional Ucraniana, eles andam com símbolos do nazismo, tá certo? Estampados em suas roupas, e provavelmente Vladimir Putin ou vai querer a anexação de uma parte da Ucrânia que historicamente era russa, chamada Donbás, ou reconhecer a independência de duas repúblicas naquela região, e essas exigências são muito maiores do que as que haveria antes dele ter a imposição da força militar. Mas sim, é possível a negociação, ninguém acredita que isso não vai acabar de forma negociada. Agora é o ponto de que cada líder quer aumentar o seu cacife na negociação para poder arrancar mais concessões do outro lado. Agora, Manuel, tem também alguns analistas que acham que a União Soviética, não, ou a União Soviética, tá? Que a Rússia não está conseguindo o que esperava conseguir, que fosse uma coisa muito mais fácil. Já estamos no 7º dia e parece que a Força Aérea não funcionou direito, alguma coisa ali. E você acha também que, com isso, Putin está dando um recado ao mundo ocidental? Respeite a Rússia, vocês estão classificando a gente como um país de segunda, um país fraco, e nós não somos nada disso. O que é que você acha dessas... Doutor Mário, é o seguinte, todo mundo tinha expectativa de que a Ucrânia ia cair em poucas horas ou em 2, 3 dias. Tá? Ninguém esperava que a Ucrânia fosse resistir tanto. Ninguém esperava que a população ucraniana pegasse tanto em armas e ninguém esperava que o exército ucraniano, as forças armadas ucranianas, elas tivessem essa capacidade de vencer batalhas com os russos. Óbvio que pela desproporção a Rússia vai vencer, ponto final. O que acontece, doutor Mário, é que se o Putin vencesse a guerra de maneira muito rápida, na mesa de negociação de rendição, ele estaria nessa posição aqui, bem em cima. E o Zelensky da Ucrânia estaria nessa posição aqui, bem embaixo. À medida que o Zelensky ele foi conseguindo mais resistência, mais adeptos à causa, mais sanções econômicas, mais pessoas protestando, a posição negocial dele subiu. Então era mais difícil para o Putin, que não estava tão mais acima dele na negociação, conseguir todas as concessões. Aí o que o Putin faz? Vou deixar meu armamento nuclear pronto para uso. Aí, como subiu a posição negocial do Putin, subiu lá para cima. Então agora o Putin ele tem a capacidade de arrancar muito mais concessões do Zelensky do que o Zelensky antes tinha de fazer exigências para rendição. Então, efetivamente, a Rússia ela está aí querendo também uma negociação com a Ucrânia, mas uma negociação em termos favoráveis para ela e ponto final. E isso é um grande debate, tanto que eles já estão conversando. Respeito de questão de a Rússia, veja bem, eu sou uma grande potência, a Rússia nunca deixou de ser uma grande potência militar. Isso é um engano de analistas do Ocidente que gostam de falar bobagem. A Rússia pode ter perdido status econômico, mas status militar a Rússia nunca perdeu, tanto que eles têm armamento que os Estados Unidos nem têm ainda, como o míssil balístico hipersônico, que é capaz de sair da União Soviética, como o senhor disse, da Rússia, e chegar a Washington em 1 hora, e não há sistema que consiga abater esse míssil. Emanuel, me diga uma coisa. Você acha que pode haver, depois desse avanço sobre a Ucrânia, ainda assim, Putin aceitar que ele ou o governo dele negocie alguma coisa com o Zelensky, ou ele vai querer anexar a Ucrânia e ponto final? Nesse momento, a gente não tem como mais saber, doutor Mário, por uma coisa simples. Se fosse antes da guerra, era simplesmente... ele iria querer poucas coisas, relativamente ao que ele pode querer agora. São coisas importantes, mas em termos numéricos são bem menos. Ele iria querer anexar a Crimeia, ele iria querer garantir que a Ucrânia não entrasse na OTAN, ele iria garantir que a Ucrânia iria dar autonomia para as regiões separatistas do leste, ou então ele iria declarar a independência dessas regiões. O que é que agora ele vai querer? Ele vai querer a Ucrânia desmilitarizada, vai querer eliminar, expurgar e varrer da terra o batalhão nazista de Azov. Lembrando que isso não é a totalidade do exército ucraniano, mas é um batalhão específico, fundado por um partido supremacista branco. Ele vai querer que a Ucrânia pague as reparações de guerra, ele vai querer provavelmente ou anexar uma porção grande do território ucraniano chamado Donbás, ou decretar a independência de 2 repúblicas naquela região, vai querer o reconhecimento formal da anexação da Crimeia. Então, rigorosamente, doutor Mário, hoje o Putin quer muito mais coisa porque ele foi para a guerra. Se ele não tivesse ido para a guerra, ele teria aceitado menos. Então, foi um grande erro não se sentar com ele antes.
Porque as pessoas, doutor Mário, hoje elas ficam loucubrando o mundo como ele deveria ser. No mundo ideal, doutor Mário, a Ucrânia deveria ter o direito de decidir se vai para a OTAN ou não. Mas no mundo real, a gente sabe que isso não funciona assim. O mundo real tem constrições, limitações que precisam ser entendidas. A Ucrânia foi sabendo o que ia acontecer com a Rússia e acreditou no mundo do deve ser e não no mundo do ser. Agora, voltando aí, Emanuel, por onde você começou, o impacto desta guerra na nossa economia, na vida aqui da gente. Doutor Mário, primeiro ponto. Rússia produz 11% do petróleo mundial. Então, o petróleo, o preço do barril Brent, né, que é o padrão aqui que a gente usa, já tinha subido muito, ele estava por volta de 90 e poucos dólares, tinha subido para 100, hoje está em 113 dólares. Isso significa que a gasolina, desde que começou o conflito, subiu mais de 15%, quase 20%. Então, como a Petrobras acompanha o preço do mercado internacional e não poderia fazer diferente, ou ela seria uma empresa que perderia valor de mercado, claro que provavelmente o governo agora vai tentar usar uma parte do colchão do lucro que a Petrobras deu esse ano de 100 bilhões de reais no ano que passou, para tentar amortizar o preço do aumento dos combustíveis. Mas fato é que isso significa um aumento na bomba aí de uns 10 centavos muito em breve. Então você hoje aí que paga R$ 6,80 na gasolina no Rio, se prepara para pagar R$ 6,90, e aí o posto R$ 6,90 joga para 7, então se prepara para a gasolina a 7. E à medida que o confronto foi escalando, se prepare para a gasolina poder chegar a 8, 9, 10 reais. Tem analista sério prevendo gasolina a 10 reais no Brasil em breve. É factível isso acontecer? Factível. Não em todo o território nacional. Há algumas regiões onde o petróleo é mais caro, mas é factível que isso aconteça sim, mas o que é mais provável é que o preço da gasolina suba aí uns 20%. Para piorar, a Ucrânia e a Rússia são grandes produtoras de grãos, entre eles trigo, então o preço do trigo, doutor Mário, também disparou no mercado internacional. Isso significa que o pãozinho que você come de manhã, ou você come de noite, ou o pãozinho que se você tiver na dieta só em comer, ele vai ficar mais caro. Tudo que levar farinha de trigo vai ficar mais caro. Não só farinha de trigo. Tá? Vai subir generalizadamente o preço de commodities, comida. Por quê? Porque os países com medo de guerra vão comprar mais para estocar. A Rússia e a Ucrânia fora do circuito de produção diminui a oferta. O fato de não ter voos na região e ser uma área militarizada de bagunça um pouco a logística internacional. E o preço do petróleo mais caro aumenta o frete. Lembrando que no Brasil, praticamente a totalidade do frete de comida é feito sobre caminhão, que usa bastante gasolina. Então, o cenário do Tomar é um cenário péssimo, é um cenário que vai prejudicar principalmente o mais pobre, porque no final do dia a inflação, ela sempre é pior para quem ganha menos. Para quem ganha mais, tem instrumentos financeiros, às vezes até para lucrar com a inflação. Valeu, Emanuel. Olha, muito obrigado, viu? Foi um prazer conversar com você, o cearense arretado, e espero que a gente tenha outras oportunidades. Na minha terra fala Caba da Peste, doutor Mário. Caba da Peste. Pronto, valeu. Obrigado, abraço. Doutor Mário. Fica com Deus, fica com Deus. Parabéns pelo seu programa, um programa longevo. Também me permita desejar à audiência que fiquem com Deus. São tempos difíceis, mas Deus há de prover. Muito obrigado. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar. Um abraço para você, Emanuel.